bom mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com você. Somos gratos a Deus pelo aprendizado que Ele tem nos dado, pelos ensinamentos, pela instrução que Ele nos dá através do apóstolo Paulo, enquanto nós estudamos a carta dele aos Filipenses. Estamos ainda no capítulo 2, versículos 19 em diante, falando sobre as verdades que Deus tem comunicado a nós, tem revelado a nós, para que a cada dia mais você e eu, nós sejamos conformados à imagem e semelhança desse Cristo. Rogamos a Deus que Ele molde o nosso coração, molde a nossa mente, nos dê uma boa disposição para servi-lo como servo, para de fato assumir uma forma de servo diante dele e honrá-lo nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Temos o grande desafio de trazer isso para a nossa família, para o nosso coração, de compartilhar isso na igreja, na expectativa de que cada um de nós esteja assumindo essa forma de servo e, na prática, servindo uns aos outros. Filipenses 2,19: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também e tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é de seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, ao Filho e ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Vejam que nesse parágrafo Paulo nos apresenta duas pessoas basicamente, que é Timóteo e Epafrodito. Ele fala desses dois homens dignos de caráter, de conduta, de honra, os quais nós deveríamos imitar, nós deveríamos seguir. Não por suas virtudes em si mesmos, mas a forma como eles se dispuseram a servir a Cristo, a servir a igreja e a servir a obra do Senhor. Nós somos desafiados a olhar para eles e também para o apóstolo Paulo, que usa a expressão: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitá-los naquilo que eles se parecem com Cristo. Imitá-los na conduta e no caráter, da forma que eles são conformados à imagem de Cristo. Paulo trabalha tanto com Timóteo e Epafrodito, ensinando a esses cristãos, dando a esses cristãos o ensinamento de homens que são dignos de honra. Ele vai dizer que homens como Epafrodito devem ser honrados, reconhecidos, não é, pelo seu trabalho, pelo seu caráter, pela sua dignidade. Nós somos também desafiados a sermos reconhecidos pela igreja, pelos irmãos, a ser reconhecidos dentro da nossa própria família como pessoas de caráter, como pessoas de conduta. Mas há uma outra característica que Paulo ressalta desses dois homens, e nós vamos estudar isso mais de forma detalhada nos próximos vídeos, mas é a característica de servo, como eles assumiram a forma de servo no ministério deles, no servir, de somar com o próprio apóstolo Paulo, de atender as necessidades desta igreja, como que eles se dispuseram a cuidar da igreja. Epafrodito tem um profundo amor e ele se dispõe a assumir a posição de servo. Isso implica, diante dos ensinamentos de Paulo, que quando nós cultivamos um coração de servo, quando nós suportamos as circunstâncias adversas, situações adversas como servo, não é? Vejam bem, nós cultivamos um coração de servo, nossa disposição para servir, mas também nós enfrentamos as oposições, as adversidades, as críticas, também como um servo de Deus, como um servo do Senhor. E por causa disso, a palavra de Deus nos ensina que nós receberemos a recompensa de servo. Todos aqueles que se dispõem a servir a Cristo, a servir a sua obra, a servir a sua igreja, serão recompensados como servos. Então vejam bem, vamos pensar nesse desafio de desafiar a nós mesmos a cultivar à luz das Escrituras um coração de servo, de servir ao nosso Senhor,
de nos tornar escravos desse Senhor, nessa disposição e nessa disponibilidade de servir a Cristo, assumindo Cristo como nosso Senhor soberano. Nós não questionamos a sua vontade, nós não questionamos os seus propósitos, nós simplesmente decidimos de forma deliberada servi-lo. Então vejam bem, cultivar um coração de servo à luz das Escrituras. Marcos 10, 45, nós temos citado esse texto constantemente quando fala que Cristo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a primeira marca que nós devemos observar em Cristo. E esses homens, Paulo, Timóteo e Epafrodito, é isso que eles estão focados em Cristo. Que Cristo é o Senhor da vida deles e que eles agora estão plenamente dispostos a servir a esse Cristo. Paulo nos ensinou isso em próprio Filipenses 1, 21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Gálatas 2,19, ele diz que ele está crucificado com Cristo. Não é ele mais quem vive, mas o viver que agora ele tem na carne. Ele vive pela fé no Filho de Deus, o qual amou a ele e se entregou por ele. Vejam bem, todo cristão precisa entender que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, conforme Pedro nos ensina na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 18. Ele diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que não somente fomos comprados, nós somos comprados pelo precioso sangue para sermos servos. Ser um servo de Cristo não é uma opção, é um chamado, é uma vocação. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Ou seja, quem quiser ganhar a sua vida tem que perder a vida. Ele precisa entender que a nossa vocação, o nosso chamado é para que sejamos servos desse Cristo, desse Senhor. Então, ser servo, assumir a forma de servo, ter a disposição e a disponibilidade para seguir o exemplo tanto de Paulo como de Timóteo e de Epafrodito, nós temos que encarar essa realidade para as nossas vidas. Se você não é um servo de Cristo, você não pode ser chamado de cristão. Nenhum cristão foi chamado para ser senhor. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. Todo cristão ele foi chamado a exemplo de Cristo. Nós somos comprados pelo preço do sangue, nós somos chamados e vocacionados para sermos servos. Para sermos chamados de um cristão autêntico e genuíno, nós temos que demonstrar a nossa característica marcante de ser servo, de servir a igreja, de servir a obra do Senhor, de servir ao próximo. O grande problema, irmãos, é que na maioria, quase todos nós, se não podemos afirmar todos nós somos extremamente egoístas por natureza. Nós somos extremamente dominantes, possessivos. Nós não temos a facilidade, a disponibilidade para servir. Por isso, Paulo vai nos ensinar nesse parágrafo aqui como que nós devemos cultivar um coração de servo à medida em que nós crescemos no conhecimento de Cristo. Se a gente olhar para a vida de Paulo, para a vida de Epafrodito, a gente percebe que à medida em que eles iam crescendo no conhecimento de Cristo, à medida que eles iam se conformando com a imagem de Cristo, à medida que eles iam assumindo essa forma de Cristo por meio do conhecimento de Cristo, eles se tornavam servos e serviam com maior disponibilidade, a ponto de fazer essa afirmativa: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, servir a Cristo. Para mim, o lucro, de fato, é honrar esse Cristo, é viver para esse Cristo. Caso contrário, morrer ainda é a melhor opção. Para Paulo, Timóteo e Epafrodito, o objetivo deles é em nos ensinar a palavra, de um modo nos convencer a imitá-los nessa decisão de servir. Então nós somos desafiados, e nós vamos compartilhar mais desse parágrafo, o que é um coração de um servo. Onde é que está centrado o coração de um servo? Onde é que está focado o coração de um servo? Sem dúvida alguma,
O coração do servo, ele tem que estar focado na vontade do seu Senhor e não na sua própria vontade. Esse é o mistério de todos os cristãos, porque na grande maioria eles estão focados no próprio coração, na própria vontade. O eu é o próprio centro da vida. E nós vamos ver no próximo vídeo que o coração de um servo, Epafrodito, Timóteo, Paulo, tinha o coração centrado na vontade soberana de Jesus Cristo. A disposição deles era atender à vontade de Jesus. E nós somos então desafiados nesse instante a começar a pensar nessa verdade e de fato desafiar cada um de nós a estar na igreja, a estar na família como um cristão que imita servos piedosos, que são servos de Cristo, que assumiram uma forma de servo, e é isso que nós desejamos, e é isso que nós queremos para a nossa vida. Que essa seja a minha vontade, que seja a sua vontade, a vontade da sua igreja, a vontade do corpo de Cristo. Servir a Cristo, atender à vontade do nosso Senhor, nada mais do que a sua vontade e viver para a sua glória. Deus te abençoe, Deus abençoe minha vida, Deus sustente cada um de nós para a honra e glória dele. Um abraço a todos e até mais.